Pessoal, vamos passar agora para as intervenções, as perguntas. Vou fazer um bloco com 3 perguntas aqui. Eu me inscrevo primeiro, inicialmente para agradecer, né, a presença do professor Moacir aqui, no nosso companheiro de Geografia, nosso Elias, mas também para dizer que o principal ponto aqui que a gente capta, como o professor Moacir falou, é da compreensão dessa categoria de transição que é no pensamento socialista. Que o Rangel ele não via a coisa na lógica formal, porque muitos ditos marxistas encaixam o marxismo na lógica formal, do correto, do errado, do modo de produção, mudando para outro modo de produção. E ele trabalha muito bem essa transição, trabalha muito bem essa convivência, como ele diz assim, o investimento do Estado, convivendo com o investimento privado, com o capital privado, na mudança, na necessidade de transformação. Então isso é um legado que deixa Rangel para a gente aproveitar no estudo. E o primeiro contato que eu tive a primeira citação de Rangel que eu vi, o primeiro contato que eu tive, já foi aqui na UFMA. Não foi logo pelo partido, já foi aqui na UFMA, quando eu preparava minha monografia de geografia, e foi justamente no trabalho do professor Moacir, que eu utilizei também na minha monografia, quando eu trato da questão dos grandes projetos no Maranhão, Vale do Rio Doce e Aldomar, e a influência disso no desenvolvimento, no crescimento populacional de São Luís e na migração do interior. Então aí eu comecei a ver Rangel e depois conhecendo o Elias, também tive que, forçação do Elias, tive que ler algumas coisas. Então acho que interessante essa forma como ele nos leva à atualidade, a enxergar isso, a ver que a coisa necessita de uma convivência durante muito tempo, que é uma questão cumulativa, para que a gente possa, a partir daí, dentro do socialismo, criar um momento que a gente possa romper com essa situação, com essas estruturas que estão aí. Bom, eu queria, inicialmente, em nome da Fundação Moreira Gravóis, agradecer a presença do Elias e do Moacir, que se dispuseram. O Elias mora lá em Brasília e trabalha lá na assessoria do Renato Rabelo, presidente do PCdoB. Certamente muita coisa para ler, para escrever, para cuidar lá da direção do partido. Moacir, que certamente também tem suas atribuições, deve ser uma pessoa muito atributada aqui em São Luís, e está inclusive em campanha agora, Moacir? Mas acho que, em função inclusive da riqueza do tema, vocês se dispuseram a estar aqui, e para nós isso também é uma honra muito grande. Acho que um debate com esse tema, ele na verdade deveria estar na programação oficial da SBPC. É ruim a gente perceber que, quer dizer, entramos em contato com a UFMA e chegou a ser proposto e não foi muito levado em consideração um tema como esse, como também já não foi levado em consideração um outro tema importante que nós promovemos aqui, que foi essa questão dos 90 anos do Renato Acha. E também o próprio debate sobre os 40 anos da Guerrilha do Araguaia, à luz dos novos fatos envolvendo a instalação da Comissão da Verdade, é outro tema que também acho que merecia estar refletido na programação. Então, queria inicialmente agradecer pela disposição de vocês, que é uma disposição que vem fruto de uma percepção da importância desse tema, ainda mais numa reunião da SBPC que acontece em São Luís. E queria abordar um tema que tem sido muito discutido na mídia no último período, que é essa questão do padrão de crescimento que vem sendo adotado nos governos Lula e Dilma, e que no governo Lula foi predominantemente puxado pelo consumo. Hoje em dia a gente vê uma gritaria muito grande dos jornalistas conservadores dizendo o seguinte: está errado,
esse negócio do consumo está esgotado, agora você tem que ter um padrão de desenvolvimento baseado nos investimentos e não mais no crescimento do consumo. A revista Princípios acabou de publicar uma entrevista com o professor Amir Cair, que escreve no Jornal Estado de São Paulo. O professor Amir Cair fala o seguinte: é mentira isso. Ainda tem muito espaço para crescer com a ampliação do consumo. Claro que eu não vou dizer para vocês aqui que é só isso, que não, claro, tem que ter ampliação dos investimentos, mas isso que os jornalistas conservadores estão dizendo aí, de que está esgotado, de que agora tem que ter um outro padrão totalmente diferente, baseado nos investimentos e tal, isso aí é uma meia verdade. Porque a verdade é que ainda tem muito espaço para se promover o crescimento econômico baseado na ampliação do consumo. Então eu queria que vocês dissessem, à luz do que foi dito aqui na mesa sobre Inácio Rangel, que vocês comentassem essa questão do padrão de crescimento atual e se é isso mesmo, o que pode melhorar. Primeiro, boa tarde. Eu queria parabenizar a Fundação Maurício Grabois pelas proposições de programação que apresentou para essa reunião anual da SPDC. A NPG, inclusive, participa em conjunto da construção desses debates, apoia. Meu nome é Luana, eu sou presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, e eu vejo com muita satisfação assim, a proposição que a Fundação faz, embora infelizmente realmente os temas não tenham sido absorvidos pela estrutura organizadora da reunião. Quanto ao debate aqui colocado, eu não sou nem de longe nenhum especialista nem estudiosa da área, mas já tive algumas aulas com o professor Elias que passaram um pouco pelo tema. Mas eu queria fazer uma relação mais com a conjuntura, que é o que nos serve mais ao cotidiano, inclusive à medida que a gente vai tocando a entidade, vai tocando os debates no dia a dia do movimento de pós-graduação. Ouvi falar aqui um pouco a respeito da importância do debate sobre o investimento em infraestrutura do país para o seu desenvolvimento e pensamento de Rangel a respeito disso. Eu penso que, frente a essa crise sistêmica que vive o mundo, e os impactos dela que atingem, no fim das contas, a todos os países que estão dentro da lógica, que vivem no Estado capitalista, eu penso que o governo brasileiro deu algumas respostas conjunturais bastante interessantes, como a redução do IPI de alguns produtos de consumo para aumentar o consumo, o próprio aumento do valor do salário da Bolsa Família, do salário mínimo, aliás, essa é talvez uma das principais, a redução dos juros, também com bastante peso, a redução do spread bancário, agora uma medida muito corajosa, recente, talvez a mais recente delas. Eu acho que são medidas conjunturais, de fato, bastante importantes como resposta a esse momento. Mas eu ainda sinto falta, de fato, de respostas mais estratégicas, do ponto de vista do investimento da infraestrutura, como aqui foi colocado, e queria saber se caberia no pensamento de Rangel, também além desse investimento em infraestrutura, ser considerado como tão estratégico também investimento em áreas como educação, como ciência e tecnologia, o fortalecimento de instituições públicas, que eu acho que são as principais medidas para a gente conseguir projetar um desenvolvimento soberano e que consiga atender aos objetivos de melhorar a qualidade de vida do conjunto do povo. Gente, boa tarde, eu sou Léo Castro. Vim aqui convidado pelo meu amigo Cristiano e é um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que isso é um tema fantástico. E fico um pouco triste das pessoas ainda não darem, né? Ou seja, não lembrarem de pessoas importantes na vida da gente. Mas eu vim aqui também para falar o seguinte, sobre o Bolsa Família, né? Inclusive foi dito aqui. Eu estava em Chapadinha, sentado com os amigos conversando, e um cidadão lá começou a espionar o governo, dizendo que Bolsa Família não prestava, só servia para as pessoas não quererem trabalhar em função do Bolsa Família. Aí uma pessoa bem humilde se levantou, só está enganado. Me paga um salário decente para eu trabalhar de 6 horas da manhã a 6 horas da noite, que eu não quero Bolsa Família. O que acontece no país, e isso a gente tem que levar muito em conta, que a maioria quer explorar realmente as pessoas no campo. E por isso muitos
eu tenho certeza que se tivesse uma condição digna de vida, não nem ligaria para o Bolsa Família. A outra coisa também que eu queria dizer, eu fico incrível, aqui em São Luís nós temos essas feiras, né, do produtor. Só se for do produtor do Piauí, de Recife, de Pernambuco, porque aqui de São Luís não vem quase nada. Então entenda bem, nós vamos ao supermercado, que é outra coisa que eu não entendo, que isso também é um custo social muito grande. Nós aqui temos pescada amarela. No entanto, no supermercado, a pescada amarela que vem do Rio Grande do Sul. Por que não se desenvolve isso aqui? Então eu acho que o que falta mesmo é um planejamento geral, olhando que cada lugar pode produzir. Ou seja, São Luís, uma ilha, a ilha é turismo, uma das coisas. Tá? O que se faz pelo turismo na ilha? Muito bem, fazemos o que? Uma coisa exótica, né? Uma tenda com um aeroporto e outras coisas mais. Então nós temos que mudar exatamente essa mentalidade, olhar cada lugar, tá, com o que ele pode realmente produzir, aproveitar isso e tirar o máximo da população. É isso que eu queria colocar, gente. Obrigado. Bem, vamos lá. As pessoas que conhecem meu estilo aqui, como a Luana, o Fábio, eles vão me compreender agora o que eu vou dizer. Essa questão do esquecimento do Rangel é uma coisa muito interessante, porque você entra no site do CNPq, tem um monte de intelectuais que eles homenageiam, né? Paulo Freire virou um grande intelectual, mas e não está o Rangel. Hoje você, por exemplo, na universidade, uma ciência política, é muito bonitinho falar do Gramsci, por exemplo, conceito de hegemonia, a questão cultural, mas ninguém quer falar do Lenin, quer falar do Rangel, ou seja, a verdade é como ele colocou aqui, você falar do Rangel, das ideias do Rangel, é uma postura política com relação ao país, é uma postura radical com relação ao país. Né? Então não me causa surpresa que a SPPC, isso aqui não esteja no site da SPPC, não me causa surpresa isso. Até porque eu falo que para mim mesmo aqui, a SPPC está preparada para outras coisas. Né? Na minha opinião particular, eu acho que tem pessoas muito sérias, mas está preparada para outras coisas. A grande pauta de certos grupos para a Dilma qual é, gente? Dinheiro das diárias e passagens do exterior dos professores serem cortados para a primária. Então não me espanta que se a pessoa não conhece Rangel, essa é a pauta desse pessoal. Tá? Essa é uma opinião minha particular, não é do PCdoB, não é da Fundação, é minha particular. Então não me surpreende. O estado da arte na ciência no Brasil está lamentável. As ciências sociais e humanas brasileiras faliram e esqueceram de fechar a porta. Então não me surpreende essa questão do Rangel não ser reconhecido, não está no debate do CPPC. Aí é melhor chamar um cara de fora para falar e tal. Aí 40 bolsas da Rosa Luxemburgo, da Fundação não sei o que, para pesquisas XYZ. Agora falar que tem que ter moeda de circulação, não pode mesmo. Né? Isso é um pecado original, né? Então basicamente é isso. Essa questão do Rangel em transição e socialismo, o que mais chama a atenção é o seguinte: o Rangel ele é um hegeliano, ele leu Hegel desde a adolescência dele e se encontrou, vamos dizer assim, com o Lenin, né? Que na minha visão, professor, o grande pensador da cabeça do Rangel é o Lenin. Ele é um leninista, assim, e como o Lenin é um cara que não tem o menor problema em lidar com a realidade, do jeito que ela se apresenta. Tem que ter capital privado forte, tem que ter empresa privada forte, tem que ter aglomerados privados fortes, só o Lenin, não o Rangel. Não é? E que o socialismo vai vir a partir de um tensionamento com o imperialismo, que é um tensionamento puramente econômico e consequentemente político. E nós vamos tensionar com o imperialismo sem indústria, sem bancos, sem isso, sem aquilo. Não é? O episódio que eu vejo agora, professor, do Paraguai. O Brasil não tem dinheiro nem para comprar o Paraguai. É a minha visão subimperialista, sei lá. O Brasil tem que ter uma política do Paraguai, por exemplo, de ter 80% dos investimentos estrangeiros diretos do Paraguai atrás ao Brasil. E condicionar politicamente esse tipo de investimento. Mas não. Nós temos que pagar os juros da dívida interna, temos que fazer isso, fazer aquilo. E não sobra capital, não sobra dinheiro para fazer política externa de fato. Né? Porque eu não acho que existe uma política externa, existe um discurso de política externa no Brasil. Política externa que se faz com dinheiro. Não é com um discurso bonitinho na ONU, contra a pobreza, não sei o que e tal. É dinheiro, política é dinheiro.
capacidade de você ter déficit comercial com os seus vizinhos, coisa que o Brasil não tem. O Brasil tem esse déficit comercial com todos os seus vizinhos. Então que está aí um discurso de política externa bonito, eu acho bonito. Lá no Irã, agora aquele negócio lá, tal, mas é isso, é banco e empresa. Então basicamente é isso. Essa questão de padrão de crescimento, Fábio, primeiro que eu já discordo que tem um padrão de crescimento, não é o seu termo, você está colocando o que a empresa coloca. Porque padrão é algo estático. É dinâmica de crescimento, acho que é outra forma de discutir a questão, é dinâmica de crescimento. O Amir Kair agora é o novo economista da moda, né? O Amir Kair virou outro, mais um da moda aí. Parece um monte de novidades e tal, ele não está falando de novidade nenhuma, na minha opinião. Né? Existe muito espaço para o crescimento do consumo. Aliás, a discussão está errada, do meu ponto de vista. A questão é que está se aumentando o investimento, o crescimento pela via do consumo, que é correto, mas está aumentando absurdamente a importação de equipamentos. Ou seja, a própria esquerda, eu faço a crítica aqui, pauta uma discussãozinha do campo dos neoliberais. Por que não se discute a questão das importações? Aí vem um bonitinho comigo, o Micael, economista bonitinho. Abaixo do governo está preocupado com isso. A Micael, economista bonitinho, não o Rangel, né? Fala, não, mas tem muito espaço, eu acho que tem muito espaço. Mas por que ninguém quer discutir a questão da importação? Né? Por que ninguém quer discutir, professor, e demais? A questão do seguinte, o Plano Real faliu. Essa que é algo que eu venho batendo com o Renato Rabelo. O Plano Real faliu e ninguém está tendo coragem de falar na televisão, nos parlamentos, que o Plano Real de 94 foi um golpe contra a nação tão letal quanto o golpe de 64. Por que ninguém tem coragem de falar isso? E que a crise financeira internacional agora demonstrou que o Plano Real faliu, porque o Lula teve medidas interessantíssimas no primeiro mandato, só que não vai dar resultado agora mais. Você não repete a mesma solução para dois momentos históricos. A Dilma está insistindo nisso. Vamos alargar a base de consumo, eu sou a favor disso também, até porque sou comunista, o povo tem que estar bem. Mas está repetindo as mesmas soluções. Luan, sabe o que é a grande política monetária no Brasil hoje? Abaixar a IPI e aumentar a IPI. Essa, professora, é a grande criatividade da política monetária brasileira é essa hoje. Por que nós vamos ter coragem de colocar dentro da ferida? Não é? E nós estamos num processo, que o professor estava comentando aqui, que eu acho muito interessante. Na década de 80 nós tivemos espirais de pacotes contra-inflacionários, não é isso? Hoje nós temos espirais de pacotes pró-consumo e nenhuma espiral pró-investimento. Sabe por que não vai aumentar o investimento no Brasil? Porque o empresário trabalha com expectativa. Qual é a expectativa no horizonte? Que esse país vai crescer. O Brasil é um país tão sério que o governo monta um aparato, gasta R$1 milhão num evento para o Brasil Maior. Aquele plano Brasil Maior. Gasta e faz no dia de investimento disso, daquilo, no dia seguinte o mercado fala, o crescimento do Brasil vai cair, a expectativa vai cair. Como que um governo de um país sério como o Brasil pode permitir uma coisa dessa? Que você lança o pacote no dia anterior para estimular o investimento, entre aspas, no dia seguinte o mercado rebaixa o empresário não vai investir. Isso está causando o quê? Uma queda da taxa de investimento maior que da taxa de juros. Só que o governo já está preocupado com a inflação no ano que vem. Aí eu quero ver a seriedade desse governo. Porque se você baixar juros agora, é muito fácil. Quero ver no ano que vem, quando a Europa voltar a se estabilizar, quando o mundo voltar a se estabilizar, o Brasil voltar a ter inflação externa. Como que eles vão reagir? Então a proposta que o Rangel daria, eu acho, nesse momento para a política monetária seria o seguinte, não sei se o professor concorda, que é uma ilação minha particular. Estava pensando nesses dias, o Brasil precisa acabar com essa indexação de toda a economia pela Selic. Ou seja, você combate a inflação pela via da contaminação da dívida pública pela política monetária. Porque todas as taxas brasileiras hoje, elas são... A Selic domina tudo. Num país sério, não falando que o Brasil não é sério não, tá? Mas num país sério, você tem um mercado da dívida pública com uma dinâmica própria, com taxa de juros próprios. O Brasil não. Então, enquanto não acabar com a Selic, a gente vai ficar batendo palminha para corte para consumo, porque não tem jeito. Então, esse eu acho que é o dedo da ferida, professor. Acabar com a Selic. Quem vai ter coragem de falar isso no Congresso Nacional, por exemplo? Tem que acabar com a Selic. Quem vai ter coragem de fazer isso? Ninguém. Porque vai voltar a inflação,
E todo mundo teve deflação. Ou seja, o Brasil, Luana, hoje foi uma crise de ideias muito grande, inclusive nossas. Uma crise grande de ideias, grande. Né? E que a conjuntura é só expressão disso. Essa questão do Rangel dos investimentos em infraestrutura e ciência e tecnologia, eu vou falar aqui de forma muito rápida. A última vaga de desenvolvimento do Brasil na cabeça do Rangel seria o quê? O governo Geisel. Para mim, um governo brilhante, inclusive. Ernesto Geisel foi um grande estadista, na minha visão. Ele implanta uma indústria mecânica pesada no Brasil, que é o último estágio do processo de industrialização, e o Brasil passa a ter um fenômeno que ele falou aqui de uma outra forma. Você tem uma crise de superpopulação agrária que se transforma em crise de superpopulação urbana, porque a industrialização passou a ser poupadora de mão de obra. E qual que é a solução para isso? Se você tem uma indústria que pode produzir trilhos, geradores elétricos, ferrovias, trilhos, uma série de componentes lá no Brasil. Com excesso de poupança, você transfere essas obras, infraestruturas, para a iniciativa privada nacional, para usar essa capacidade produtiva criada no governo lugar. A infraestrutura vira o centro da questão. Então, por Rangel, é central o investimento em infraestruturas. O que os governos têm feito no Brasil? Inclusive Lula e Dilma, não vamos ficar aqui dando pílula não. O Brasil importa até parafuso de Vietnã hoje. O senhor sabia disso, senhor? Peixe, né? O Brasil construiu em São Paulo o metrô mais moderno do mundo, que é o de São Paulo. A direita construiu, a direita, que é a ditadura militar, com tudo feito no Brasil. Os governos de esquerda estão comprando tudo fora. E mesmo a Petrobras, que tem um índice de nacionalização X, ela compra o aço feito do Brasil, ela compra o componente do Brasil, mas o aço feito fora do Brasil. Então temos que ir além da aparência, mais da essência. Né? Existe uma continuidade da ruptura, uma continuidade do que é mais reacionário no plano real, que é essa abertura comercial, e existe elementos de superação. Eu acho que os de não superação estão ganhando ainda. Né? Ciência e tecnologia. Aí é nosso ponto de discórdia. O Rangel não tinha uma visão lúdica disso. O Rangel, ele relacionava diretamente o quê? O processo de industrialização termina com a indústria mecânica pesada. A partir dessa indústria mecânica pesada, você tem que ter uma demanda de engenheiros, porque você tem que fazer máquinas, produzir máquinas. Até aqui você tem que copiar tudo de fora. O Rangel falava que a ciência e tecnologia não é um problema que se soluciona nas universidades, sim no mercado de capitais. Genial isso. Então, na visão do Rangel, passou a ser um problema financeiro a ciência e tecnologia. Financeiro. Qual que é o exemplo prático disso para nós entendermos? O Brasil, há 60 anos atrás, eles importavam parafuso e essa produtividade do trabalho aumentava absurdamente com esse parafuso. Hoje, para você ter aumento da produtividade do trabalho, você tem que importar, você tem que comprar novas tecnologias feitas do exterior. Pacotes de tecnologia. Exemplo, falam que a China investe muito em inovação. Né? E, aliás, eu tive um debate na China que o cara me falou, aqui não tem inovação não, meu. Aqui é cópia. Aqui é cópia. Aqui tem produção. Nós somos marxistas, trabalhamos com produção. Inovação temos que inventar em alguma universidade norte-americana. Aqui é produção. Sabe quanto que eles valem? Eu te contei essa história, vou contar aqui. A China inova, não é isso? Eles pagaram 40 bilhões de dólares no escritório de P&D da Siemens. Eles compram. Só que o último documento, o último informe, o último congresso do Partido Comunista da China, eles são profundamente autocríticos em relação a isso. Só que a inovação para eles não é a mesma nossa, Fábio. Eles não têm uma inovação semelhante à nossa, a inovação deles é outra. Aqui no Brasil, para encerrar a minha fala, com o neoliberalismo montou-se mais de 2.000 ONGs ou centros para tratar de inovação. A grande questão, não sei se a pessoa concorda, é que nós tratamos de inovação separada da produção. Enquanto que na China é produção, a inovação é totalmente ligada à produção. Inovação para os caras é engenharia reversa, basicamente engenharia reversa. Então a visão que eles têm, eu falo porque eu estive lá, conheço aquilo ali, então, sabe, com a palma da minha mãe algumas coisas, inclusive nesse CIT. Eles têm um discurso totalmente diferente da gente. Inovação para eles é juros baixos, é câmbio a 6 yuans valendo um dólar, colocando empresa estrangeira de ponta dentro do país.
O governo Lula prometeu trazer 200 empresas de ponta para produzir no Brasil. Sabe quantas vieram? Saíram 50. Quem vai querer produzir tecnologia no país que o câmbio é R$1,50 ou R$2 com essa taxa de juros? Então acho que ela tem muito pela macroeconomia, viu, Lula? Essa questão da ciência e tecnologia. Acho que não dá para nós separar. Inclusive eu tenho um grupo teu. Não dá para ficarmos separando isso. O Rangel tem um livro chamado Ciclo, Tecnologia, Desenvolvimento e Crescimento, que fala exatamente todas essas verdades que ninguém gosta de ouvir hoje. Pessoal, obrigado pela paciência comigo, né? Às vezes a gente dá uma... Quando a gente fala do Brasil, eu me emociono muito com o Brasil, né? E eu sou um cara que eu não consigo ter uma visão amorfa das coisas. Posso ter uma visão equivocada das coisas, não, mas amorfa não. Professor, é com o senhor agora. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Deixa eu respeitar aqui a fala de cada um. O Gerson colocou a questão da transição. O plano teórico, político, eu acho que já é uma maturidade para nós, né, Gerson? De entender que a nossa esperança de vida é muito pequena para caber o conteúdo da transição e da revolução que nós queremos fazer, isso enquanto indivíduo. Ou seja, nós temos que acreditar que é um processo histórico. E nós temos que acreditar que as lutas elas terão que ser continuadas. E eu acho que essa questão da transição está exatamente assegurada na formação de quadros qualificados, capacitados nos partidos, nas universidades, nos núcleos de pesquisa, de produção de ciência e tecnologia, enfim, na vida da cidade, na cultura. E eu entendo que, do ponto de vista dessa conjuntura, como falou aqui a Bia, nós estamos passando uma dificuldade muito grande. É claro que nós entendemos que as articulações precisam ser feitas, as alianças precisam ser feitas, mas nós estamos vivendo um momento que as identidades, elas estão em debate, elas estão em dificuldade de serem reconhecidas. E nós precisamos retomar esse debate para poder clarear mais ou explicitar mais as identidades do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, de projetos para a cidade, para o Estado e do projeto nacional, enfim, que é o fundamental. Eu colocaria dessa forma. Na questão do Fábio, padrão de crescimento, eu também entendo, como o Elias colocou, que nós temos que falar em processo de desenvolvimento. Eu nem uso mais, Fábio, a palavra crescimento, porque eu acho que isola muito em relação ao único indicador que é o PIB. Eu acho que nós temos uma série de outros indicadores, aí um somatório muito grande de indicadores, que nos leva a ter que falar em desenvolvimento. Desenvolvimento da pessoa na sua singularidade enquanto cidadão brasileiro, e o desenvolvimento dos fatores de produção desse país que precisa urgentemente de uma injeção de recursos muito grande e de uma injeção muito grande de criatividade, de inovação e de tecnologia. E se tem uma coisa que vem faltando desde a época do pacto com Getúlio, é exatamente o compromisso real de se fazer a educação que esse país precisa. O Getúlio Vargas, ele primeiro foi ser militar, né, todo sabe, soldado, virou sargento, depois desistiu e resolveu ser bacharel em Direito. E no discurso do bacharelado dele em Direito, né, ele disse que estava fazendo aquilo porque ele tinha uma missão, que era uma missão, né, e o compromisso de ver o povo dele educado, o povo dele, né, bem colocado no mundo, desenvolvido. Mas foi feito o Pacto de 30, depois a Constituição de 34, que lhe deu poder até 37, deu o golpe e teve o Estado Novo por mais 15 anos,
e a educação foi inteiramente tangenciada em relação à questão econômica, que cresceu a indústria, criou a vaga de louça, criou não sei o quê, siderurgia, etc. O plano de meta coloca lá várias metas. Uma das metas colocadas foi a educação. A parte da economia avançou toda, a educação foi praticamente zero. O próprio governo de Juscelino, em pleno processo avantajado de acumulação de capital. Não é? E assim tem sido sucessivamente. Agora mesmo, na conjuntura atual, nós estamos vendo as universidades estão com quase 90 dias paralisadas em greve e ainda não se chegou a um bom termo para se fazer a negociação com os professores. E veja bem, essa greve foi uma greve que não foi feita assim porque o movimento estava organizado e com força, não. É porque a situação era tão fundo do poço que todos resolveram cruzar os braços. Era uma situação de fundo do poço, não é? E aí a gente começa a ter que cobrar mesmo um tipo de planejamento de longo prazo que seja mais conveniente para o desenvolvimento da nação. E a educação, Luana, o que é investido nela é o investimento mais multiplicador de renda que nós temos em qualquer economia. O Marx já falava em trabalho simples e trabalho composto, né? Se lembra lá, né? Hoje os marginalistas chamam trabalho qualificado e não qualificado. Mas Marx dizia, o trabalho composto é o trabalho simples potenciado, porque ele era educado. Ele queria dizer que é com o trabalho composto que você cria inovação e cria tecnologia para atender às necessidades sociais. Aí ele falava na ideia do socialismo, né? Que não fazia sentido a lógica da acumulação se ela não fosse a lógica do atendimento das necessidades do próprio ser humano que vivia nessa sociedade nossa, que devia ser civilizada, devia ser objetivamente humanizada. Vários textos dele contra isso, lá desde os Gundris, Escritos Filosóficos de 44, Miséria da Filosofia, Crítica da Economia Política, Capital, por aí vai, não é? Então, assim, não é para a gente ficar, vamos dizer assim, nihil, introjetar a ideia de que a gente não tem saída, introjetar a ideia de que a gente perdeu a esperança. Não, vamos manter a nossa utopia, a nossa esperança, mas sabendo que o nosso trabalho é muito grande ainda em relação a esse futuro. Ora, eu também não entendo porque deixar, aliás, eu entendo porque muitas vezes se deixa o Inácio Rangel fora, se deixa o Renato, e se deixa também uma série de outros companheiros de luta aí da história brasileira, né? Em determinados momentos, porque principalmente aqueles que incomodam as estruturas de poder, aqueles que são mais renitentes em dizer que tem que ser diferente, que tem que ser de outra forma. E também nós temos um problema sério, porque como não educam a população, eu fui secretário de Educação e estou vivendo agora um trauma muito grande na minha consciência. Não porque eu fiz errado, mas assim de ver a destruição e perceber, acompanhar a destruição de um trabalho que se fez com determinação, 24 horas por dia de trabalho no dia praticamente, acreditando que nós faríamos uma revolução, né? E hoje você tem o mês de julho e o ano letivo para a maioria das crianças da cidade de São Luís, que é a nossa capital, não começou. E nós estamos calados. Nós ficamos passivos. Eu fiz um movimento no Conselho Nacional, veio para cá uma reclamação, o cara devolveu dizendo que não, estava tudo em paz, tudo legal e tudo acontecendo bem. Um dia eu fiz uma reclamação à Câmara, um vereador que era ali do governo disse que não, que foi contra,
falou com outros professores que estavam formando o piso nacional de salário. Então, nós temos que fazer uma releitura disso, não é? É claro, eu estou candidato, não estou querendo encaminhar pedindo voto não, mas para dizer que nós precisamos fazer uma releitura disso e ver se os poucos que nós somos conseguem resgatar a dignidade da política, não é? Porque está muito complicado e agora todo mundo, não é igual. E é igual na classificação pior possível que se pode imaginar de política, não é? Então, um evento como esse, o alto clero deve dizer, eu não vou lá, né? Eu fui do contrário, eu vim para cá com vocês, eu quero ficar com vocês e com muitos outros que pensam e querem fazer como vocês estão fazendo, porque são as vanguardas quem mudam, são as vanguardas quem dão um pontapé para uma dinâmica diferente. Então eu acho, viu, Fábio, que nós temos que pensar num processo de crescimento diferente. É claro que nós temos que estar preocupados com o consumo do hoje, mas do ponto de vista econômico, nós temos, o que os economistas chamam de uma curva de possibilidade de produção. Essa curva de possibilidade de produção, ela não muda no curto prazo, ela só muda no longo prazo. E ela muda no longo prazo com educação qualificada, com ciência avançada, com tecnologia inovando constantemente, pode ser até comprada, mas tem que ter, para que a curva passe para outro patamar e passe a atender aquilo que o país está requisitando. Nós temos uma possibilidade real, que é o pré-sal, mas tem coisa que já começa errado, né? O Eike Batista, se a produção de petróleo começar amanhã, ele sozinho vai produzir mais petróleo do que a Arábia Saudita hoje, do que a Líbia, do Gaddafi, do que a Líbia, sem ter feito um dedal sequer de esforço para isso. Então tem algo, não é? Aí estranho no reino da Dinamarca. Então é preciso nós irmos cada vez mais, gente, discutindo, aprofundando, debatendo e colocando essas teses em discussão, não é? Então investimento em infraestrutura, não pode deixar de acontecer, tá? Não pode. O aeroporto de São Luís, o que aconteceu? Subtraíram 16 milhões do primeiro projeto. Subtraíram, para não dizer outra palavra aqui, eu já disse isso mais outro dia, posso dizer aqui, não pensei até que iam me fazer alguma coisa, mas deixaram para lá. Desconsideraram, né? Mas subtraíram 16 milhões de reais no primeiro projeto. Depois os imbecis, desculpa usar essa palavra, resolveram climatizar o aeroporto com a estrutura que tinha sido feita com a subtração dos 16 milhões. O teto desabou. E até hoje já gastaram mais de 10 milhões com aquela improvisação, está lá, com as tendas, e não se tem uma ação de revolta, de indignação manifesta na nossa cidade ou no nosso estado. Eu estou colocando isso para dizer que nós estamos numa fase baixa da nossa mobilização. E eu estou indo em todo lugar tentando ver se ainda, antes do final da minha vida, a gente pode de novo, né, dizer que estamos caminhando e correndo nas ruas para ver as coisas diferentes, não é isso? Não sei se eu estou respondendo a você. E de fato a política do governo ela tem sido inteligente, nós não podemos jogar fora essa questão das ações ali focais, de lidar com a alíquota de produto e tal, tem aliviado um pouco uma possibilidade grande de desemprego em massa da força de trabalho humano, que é pior, né? Porque isso é miséria, emprego. E também as taxas de juros, aí tem uma preocupação grande com a redução das taxas de juros, que eu concordo com você, beleza? Agora, se você já reduziu a cada mês 0,5% e ainda não houve nenhum ânimo sequer dos empresários em voltar a investir, tem algo que a gente pode pensar que está muito mais complicado. Por quê? Porque o mundo empresarial
e aí eu vou usar uma equação de Keynes, ele trabalha com uma equação chamada taxa de retorno, que é uma avaliação intuitiva de quanto capital que ele aplica pode trazer de retorno para ele. Mais-valia na linguagem de Marx e lucro na linguagem do empresário ou do economista marginalista. Mas ele só faz o investimento quando ele compara a taxa de juros de mercado com essa taxa de retorno. Ora, se até agora eles não investiram, mesmo essa taxa de juros tendo baixado, ela nos dá razão para nós imaginarmos que ela ainda é alta demais para poder se estimular investimento. E por outro lado, a sabedoria, realmente eu concordo contigo, das falas que estão na área econômica, me parece que não está sendo muito própria. Porque se eu de fato anuncio uma série de medidas para estimular o desenvolvimento, o crescimento da economia, no dia seguinte eu digo que não vai crescer nada, alguém vai pensar que no dia seguinte eu menti, no dia anterior. Então, nós precisamos, nessas funções que nós temos, fazer discursos que sejam claros, verdadeiros, objetivos, porque há uma sensibilidade muito grande daqueles que estão dentro da sociedade, para não falar principalmente aqueles que vivem exclusivamente do mercado, não é isso? Buscando taxas de retorno mais adequadas, tá certo? Então eu entendo isso, eu entendo que não devemos ler essas dificuldades todas, mas ao invés dela nos encorajar, principalmente os mais novos, que a gente procure cair mais fundo nos estudos, mas não aquele estudo de talento como se estivesse lendo o livro de cavalaria, o Don Quixote, né? Mas fazendo como o Inácio Rangel fez. Cada leitura dele tinha um objetivo de fazer uma teoria sobre a realidade em que ele vivia, mas não só, de apontar proposições que fossem convenientes para a solução de problemas. Então é isso. Nós estamos vivendo uma fase, eu diria, muito boa das universidades, muito dinheiro. Infelizmente, a turma está gastando muito com autoestrada, com painel de entrada e não sei o que lá, mas ainda falta muito investimento nos departamentos, nos setores de pesquisa e etc. E uma coisa que eu entendo na área da tecnologia que o Brasil vem fazendo errado. Eu estou falando isso porque eu tenho um amigo que é físico, é doutor PhD em física, e eu converso muito com ele. Por exemplo, lá no conselho, eu estou sendo arrastado por ele para elaborarmos uma diretriz ciência no ensino fundamental. Claro que eu não tenho conhecimento dele, mas ele acha que eu posso ser o ajudante dele lá. Mas por que eu vou dizer isso aqui? Porque ele me disse, olha, moça, nosso país, em relação à questão da tecnologia, caminha na contramão. Todo país, todo país, a tecnologia, ela não é produzida nas universidades. A universidade produz ciência. A tecnologia, quem tem que produzir são as empresas. E o custo dessa produção tem que ser delas. E nós não, estamos transferindo um custo imenso de produção de tecnologia e criação para dentro das universidades, portanto, para o poder público. Muito obrigado. Desculpa aí se eu quero agradecer aqui a presença dos palestrantes, dizer que esse evento aqui, a despeito que poderia ter sido mais prestigiado, mas na SBPC é um pouco isso, muitos debates concorridos. Eu queria convidar o pessoal aqui também, quem é sócio da SBPC, para participar da Assembleia Geral, que vai acontecer agora às 18 horas. Por isso que eu pedi o professor aqui, uns minutos para finalizar. Porque nós temos esse outro compromisso. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, eu vou dizer o seguinte, viu? Daqui a 17 anos, a SBPC vai voltar para São Luís. E nós vamos estar todo mundo aqui e vamos repetir esse debate aqui na programação oficial, viu?